Então vamos lá, alunos? Estão todos animados? Espero que vocês estejam animados e espero que vocês também estejam entusiasmados para a aula de hoje. Peguem o livro de língua portuguesa e coloquem na página 119. Nós estudaremos sobre histórias em quadrinhos ou, melhor dizendo, as famosas HQ, certo? Quando você vê aí um livro didático falando HQ, é histórias em quadrinhos. Essa maneira de falar agora, e que muitos livros didáticos estão adotando, é uma forma abreviada da expressão ou do título histórias em quadrinhos. Certinho? Tenho certeza que todos vocês conhecem histórias em quadrinhos, né? Tem a histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, super-heróis, da Mafalda, entre outros, e até mesmo a do Horácio, que é a história em quadrinhos que o nosso livro didático está destacando, tá bom? A gente vai fazer a leitura depois. A tia gravou um vídeo com a leitura para você compreender melhor aí o desenvolvimento dessa historinha, tá bom? Aí depois você vai assistir logo abaixo aqui. Mas agora, né, nós vamos conhecer aí algumas características primordiais das histórias em quadrinhos, certo? Vocês sabiam que as histórias em quadrinhos é um gênero textual da língua portuguesa mais apreciado pelas crianças? Isso mesmo. Por quê? Porque esse gênero textual, né, esse modo de se escrever um texto, né, esse modo de se expressar, chama muita atenção das crianças por causa das figuras, dos desenhos, das cores, né? Essa forma de escrever, esse gênero textual, ele é escrito de uma forma informal. Então, a linguagem é mais fácil de se entender. Então, por isso que as crianças gostam muito, né? Elas acham engraçado. Então, isso atrai os olhares das crianças. Não é mesmo? Você já deve ter visto aí o gibi ou aquelas revistinhas, né, que tem histórias em quadrinhos, né? A gente pode ver ali que tem muito humor envolvido nessas histórias, não é verdade? Bom, então vamos começar aí a falar sobre algumas características das histórias em quadrinhos? Bom, então as histórias em quadrinhos, elas não têm narrador. Certo? Não tem uma pessoa narrando essa história. Então, as histórias em quadrinhos não têm narrador. Nós, que somos os leitores, né? As pessoas que estão ali lendo aquela história em quadrinho, a gente vai perceber e nós mesmos somos os narradores daquela história. Certinho? Como que a gente vai narrar? A gente vai narrar tanto pela parte da leitura quanto pela parte do quê? Do visual. Ou seja, a gente vai visualizar tudo que tem na história, tanto a parte do cenário como a parte das expressões faciais nas histórias em quadrinhos e as expressões faciais dos personagens, melhor dizendo. Certinho? Bom, então vamos lá. As falas dos personagens são colocadas dentro de balões. E a gente sabe que cada balão tem um significado, certinho? Bom, esse balão aqui, que vocês estão vendo aqui do ladinho, esse balão é um balão de fala, ok? Então, ele é lisinho. Esse balão de fala, essa pontinha aqui sempre vai estar, né? Essa pontinha sempre vai estar acenando para o personagem que está falando, ok? E o balão de fala, ele é lisinho, mas ele pode ser oval, redondo, retangular, quadrado, não importa. O que importa é que ele vai ser lisinho. A linha que envolve esse balão é lisa, ok? Esse outro balão aqui é o balão de pensamento, certinho? O balão de pensamento, ele pode ser redondo, ele pode ser em forma de nuvem, ele pode ser quadrado, mas o que vai mostrar que ele é um balão de pensamento são as bolinhas que levam até a cabeça do personagem. Então, vai mostrar que o personagem está o quê? Pensando. Certinho? Bom, esse outro balão aqui é o balão quando a pessoa está, ele é mais, vamos supor, ele é mais, todas as voltinhas dele é cheio de pontinhas, né? Ele não é retinho, ele é cheio de ondinhas, ou às vezes ele é cheio de pontinha. Esse balão, ele pode demonstrar, né? Ele pode indicar que o personagem está espantado, está nervoso, está agitado ou estar com medo. Porque nós temos que olhar no balão, lermos a fala, né? E também observarmos a expressão facial do personagem. Assim a gente vai
saber compreender, então, o que o balão está querendo transmitir para nós, certinho? Esse outro balão aqui, todo pontilhadinho, é o balão do cochicho, certo? Quando vocês estiverem lendo aí as histórias em quadrinhos e ver um balão todo pontilhadinho, vocês vão perceber que esse balão, ele transmite, ele indica que os personagens estão o quê? Cochichando, que estão falando, ó, baixinho, certo? Então, tem outros balões também, né? A gente sabe que tem diversos tipos de balões, mas os principais são esses, ok? Outra coisa muito importante nas HQs que são muito utilizados, que são as onomatopeias. Vocês sabem o que são as onomatopeias? Bom, as onomatopeias são palavrinhas que indicam o barulho que está acontecendo na cena. Ou um objeto que está caindo, ou um personagem que está chorando, ou um personagem que está gritando, ou qualquer coisa que indique o som do que está acontecendo. Quando cai alguma coisa, faz plof. Aquela palavrinha que se estoura ali dentro da HQ ou dentro do quadrinho que está acontecendo o desenvolvimento da historinha é uma onomatopeia, certinho? Quando a gente tá chupando lá um picolé, aí aparece aquele lap, aquela palavrinha que fica. Geralmente a gente vê muito na historinha da Mônica, né? Se eu não me engano é a Magali que come muito, né? E, então aquilo são onomatopeias, certo? As onomatopeias, elas podem estar tanto fora dos balões de fala quanto dentro. Isso vai ser definido por cada história em quadrinhos, não tem uma regra específica, certinho? Outra característica, quando o personagem estiver fora do quadrinho, né, fora do cenário, o balão de conversa vai ser de outra cor, certo? Aqui na nossa história em quadrinhos acontece isso, vocês podem observar aqui, ó. O que acontece? Tá vendo que os personagens, eles saem do cenário e aí o balão faz o quê? Muda de cor. Por que isso acontece, tia? Bom, isso acontece para dar destaque ao que está sendo falado dentro do balão ou o que está acontecendo naquele exato momento ou o que está ali sendo expressado na face dos personagens, certo? Então é para dar um destaque. Então sempre que você vê aí os personagens fora, você dá uma atenção maior para você poder compreender toda a história em quadrinhos, certinho? Bom, não é o caso dessa história nossa, mas várias histórias em quadrinhos, vocês vão perceber que algumas têm umas falas fora dos balões, igual essa daqui. Serve para vocês verem. Vocês vão observar essa imagem que eu estou colocando, mas lá logo a seguir, vocês vão ver ali que tem uma parte agora na plataforma de imagens, né? Vocês vão clicar, vai ter uma imagem e a tia vai estar explicando melhor essa questão, tá? Mas o que acontece? Todas as vezes que vocês verem essas palavrinhas, ou esses enunciados, ou essas frases fora dos balões, isso indica que é o autor falando, certo? É o autor direcionando o que vai acontecer na próxima cena, o que vai acontecer na próxima no próximo quadrinho. Exemplo, nas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, fala assim, logo após, um tempo depois. Isso é feito por quem? Pelo autor. Certinho? Então, eu espero aí que vocês tenham entendido, né, sobre histórias em quadrinhos. E vocês sabiam que a primeira história em quadrinhos foi escrita em 1895, né, pelo autor Richard Outcault. Ele escreveu a primeira história em quadrinhos. Essa história, né, ela foi publicada, né, o diretor lá do jornal Yellow Kid, em Nova York, achou o máximo a historinha. E ele foi e publicou. Isso se tornou um sucesso tão grande que outros jornais e outros donos de revistas ficaram totalmente assim entusiasmados com aquela proposta, né, de gênero textual, com aquela proposta de estrutura de texto, que eles começaram a disputar para saber quem conseguiria pegar todos os textos desse autor para poder disponibilizar
para os leitores e assim vender mais revistas e vender mais jornais. Mas o que aconteceu? Como despertou, né, uma vontade tanto do pessoal dos jornais e das revistas para comprar, também despertou essa vontade de escrever em outros autores. E aí foi surgindo as pessoas, né, escrevendo aí as histórias em quadrinhos. Eu tenho certeza que você já escreveu, às vezes em outra turminha, mas se não escreveu, escreva, porque você pode aí criar, né, os quadradinhos. As histórias em quadrinhos, elas podem ser curtas, elas podem ser grandes, não tem um tamanho específico, não tem qual pode ser o personagem? O personagem que você quiser, né? Você pode colocar lá animais que falam, você pode colocar objetos que falam, você pode fazer de personagens de pessoas, usar a sua criatividade, certinho? Então agora vamos entender aqui, vamos ler essa historinha aí disponível no nosso livro didático. A tia fez um vídeo aí bem legal para você poder compreender essa leitura aí, espero que vocês gostem.